Bem, então vamos começar carregando um arquivo. Nós vamos começar salvando um arquivo interno, é o arquivo .mat, ok? Então eu vou criar uma matriz aqui, vou dar um paminari aqui, vou criar uma matriz de aleatório aqui, alt de 4 vou criar uma matriz, vou criar uma variável x maiúsculo, pode ser um arquivo de 1 a 10, por exemplo. Vou criar um y que é igual a x ao quadrado, certo? Só para a gente ver x ao quadrado. Se eu der uso aqui, eu tenho as minhas três variáveis. Bem, a primeira opção que a gente tem de salvar os dados é simplesmente usar um save e colocar o nome do arquivo. Vou colocar aqui meus dados. .mat. É claro que essa extensão você pode inventar qualquer nome aqui, pode .abc, .nada, ou mesmo sem ponto, mas nós estamos convencionando que quando eu salvo dessa forma, ou seja, colocando save no nome do arquivo, a gente está criando um arquivo interno do Octave. Eu vou explicar aqui o que é esse arquivo interno. Então, save meus dados.mat, ele salvou na pasta que eu estou, nessa pasta, esses dados. Quais dados? Os dados todos que estão aqui no Workspace. No caso aqui são três variáveis, mx, y e a ANS, né? Então, vamos aqui na minha pasta. Deixa eu abrir uma pasta aqui. Ela está no curso C2020, curso EAD, que é esse nosso curso remoto, dados. Então vamos trazer isso para cá. Problemas logísticos. Então, criei o arquivo meus dados.mat. Vamos abrir esse arquivo aqui para entender o que eu chamei de arquivo interno. Vou abrir esse editor aqui. Esse arquivo meus dados.mat, vocês estão vendo aí, ele é um arquivo que tem um cabeçalho, foi criado pelo Octave às 7 horas no dia agosto 19 por usuário dessa máquina aqui. É um tipo matriz, a variável chama M, tem 4 linhas e 4 colunas e tem esses dados aqui. Ele fala a mesma coisa para a variável x e para a variável y. Ou seja, ele criou uma configuração interna dele própria e só vai ser lida por ele, porque aí quando você recuperar, ele vai tirar esses comentários e vai criar as variáveis para salvar os dados que estão lá no Workspace. Ou seja, você criou um arquivo num formato próprio do Octave, e esse arquivo, nesse caso do Octave, você pode visualizá-lo no Visual Studio, ok? Então é um arquivo .mat. .mat é uma convenção, podia ser outra extensão, ponto qualquer coisa, mas a gente usa .mat para dizer que é um arquivo próprio do Octave. Ele criou o arquivo e coloca nos formatos dele, né? Então voltando aqui, como que eu faço isso? Sempre que eu salvar save nome do arquivo, então sempre que você usar save mais o nome do arquivo com a extensão .mat, que é opcional, mas a gente condicionou para ser assim, ele salva no formato .mat, que é um arquivo interno, um arquivo interno do Octave e do MATLAB também, do Octave /MATLAB, ok? Mas MAT é uma convenção, mas o arquivo criado desse jeito, só com o nome, ele é um arquivo interno.
e nós convencionamos demais. Uma outra opção, segunda opção, eu posso salvar dessa forma aqui. Eu vou criar uma matriz, um x que é igual ao x, ele transpôs o x, né? O x era assim, era várias colunas em uma linha, e o xx, várias linhas em uma coluna. Então, eu vou simplesmente salvar e vou criar o y, que é o xx quadrado. Beleza? Então, eu vou salvar aqui, save, xx.y.mat. Eu vou salvar o xx, podia salvar uma variável só, ou todas. Se você não colocar nenhuma variável, ele salva todas. Se você colocar duas, no caso aqui, ele salva essas duas aqui. Então, se eu vier aqui no meu arquivo xx.mat e abri-lo, está aqui, criado pelo Octave, quarta-feira, 7/4, 22 segundos, 2003, pelo usuário e tal. A variável xx está aqui, a variável y. Tá? Então a segunda forma é nome do arquivo, segunda forma de salvar é save o nome do arquivo, variável, uma variável ou variáveis. Variável ou variáveis. Você escolhe uma ou mais variáveis. E ele vai salvar as variáveis específicas. Ok? Então, estamos trabalhando com arquivos internos. Depois eu vou mostrar como salvar o arquivo texto. Ok? Bem, agora vamos supor que eu tenho aqui. Vou dar um save de novo. Vou ter então eu tenho essas variáveis. Vamos supor que você apagou, saiu sem querer, eu perdi minhas variáveis. Não tem as variáveis mais. Então eu vou simplesmente carregar as variáveis. Então sempre que eu quiser carregar um arquivo interno, eu dou load o nome do arquivo. No caso aqui, nós temos o arquivo esse aqui, ou então meus dados.mat. Então eu vou dar load meus dados.mat e ele automaticamente traz as variáveis todas que estavam naquele arquivo interno lá. Então é uma forma de você trazer variáveis. Ok? Faltou xx, então eu posso dar load y.mat. Agora eu tenho todas as variáveis aqui novamente. Ok? Bem, então trabalhamos de duas formas com o arquivo interno. No próximo vídeo eu vou mostrar o arquivo texto. Então só para contrastar, temos arquivos internos, que no caso são binários, no caso do MATLAB, e texto, no caso do arquivo. O arquivo interno no MATLAB é binário. No arquivo interno no Octave é texto e o arquivo texto é texto também. Vou mostrar a diferença no próximo vídeo. Ok? Até mais.